Vamos orar então, irmãos. Amado Espírito Santo, precioso Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo, nosso professor, nosso mestre, Consolador, aquele que anda junto, o Espírito da verdade, que nos ensina todas as coisas, que nos guia a toda a verdade. Tu é o penhor da nossa herança, Tu é a garantia de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Tu és um selo em nós, que identifica esta propriedade é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estamos diante do Senhor. Embora os nossos olhos físicos não estão te vendo, não faz nenhuma diferença. Oh glória! O Senhor está aqui. Oh, teu nome é Yahvé Chamar. O Senhor está ali. E eu te peço, Espírito Santo, que nesta manhã Tu me habilite a entregar os mistérios do Teu reino para a Tua igreja. Que Tu ponha na minha boca as Tuas palavras, que Tu fale por meu intermédio, que Tu fale com autoridade, com a Tua unção, com a graça do Senhor, e que a palavra seja fogo e martelo que esmiuça a pena, e que Tu mude a história de pessoas, assim como o Senhor tem mudado a minha. Fala, Deus, e ajuda as pessoas a compreenderem, porque Tu conhece cada um aqui, o Senhor sabe o nível de compreensão. Então fala, Senhor, de tal forma que essa pessoa compreenda, ela entenda, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Quando eu oro, eu já agradeço, sabe por quê? Porque eu sempre oro em cima de uma promessa. Amém? E a Bíblia diz que Jesus, ele é o sim e o amém para cada promessa. Usou promessa? Resposta de oração 100%. Amém? Então vamos abrir as Bíblias no livro de Juízes. Juízes capítulo 16. Está aí entre Gênesis e Apocalipse. Velho Testamento, é isso aí, irmão. Vai no índice. O índice não está de enfeite aí. Sugiro de vez em quando dar uma lidinha na Bíblia, viu? Senão vai pegar pó. Para evitar aquela situação, lembra da situação da irmãzinha? Fazia 2 meses que ela não achava os óculos dela. Aí quando ela foi procurar, pá, estava dentro da Bíblia. Ora mais, Juízes capítulo 16, no versículo 5. Então, acharam? Então os príncipes dos filisteus subiram a ela, eu já explico quem é ela, e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos, e te daremos
cada um 1.100 ciclos de prata. Versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Amém? Só que na verdade, eu vou ter que falar de Sansão para te poder explicar princípios de Deus na tua vida. Amém? Mas eu vou pedir uma gentileza: tenha sede e fome de ouvir a palavra, porque o que muda a nossa história nessa terra é conhecer a verdade. Amém? E os que mais mudam ainda são aqueles que pegam essa palavra e dizem: isso aqui é para mim, e eu vou estudar, e eu vou me atirar nela, eu vou comer, eu vou viver essa realidade. Amém? Diz que não pode dar nenhum. Amém? Glória a Deus. Mas rajada em língua para liberar. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Aquela que eu falei que é a Dalila, né? Eu li ali. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou falar de Sansão. Mas na verdade o meu objetivo não é Sansão. É a tua vida, cara. É a tua vida. Pessoal, apenas vou pegar o relato de Sansão. Deixa eu te explicar uma coisa, a gente não sabe. Sansão tinha um voto na vida dele. Era um voto chamado de nazireado. Ele era um nazireu. Nazireu. Não é nazareu. Nazareu é quem nasce em Nazaré. É um voto de nazireu. As pessoas faziam esse voto. Era uma consagração. Sabe o que é consagrar? É entregar para Deus. Sabe o que é entregar para Deus? É caminho de mão única. Se tu está pensando em entregar e pegar, nem entrega. Mas o nazireu, ele fazia essa entrega, essa consagração para Deus. E no caso do Sansão, ele, ao nascer, ele já foi consagrado pelos pais para ser um nazireu. Era uma vida totalmente voltada para Deus. E um nazireu tinha algumas restrições de vida, algumas coisas ele não podia beber, algumas frutas ele não podia comer, e eles tinham que usar um cabelo sem cortar o cabelo. Eles não cortavam o cabelo. Estão me entendendo? Só que esse nazireu, entendeu o que é nazireu, né? Esse nazireu chamado Sansão, ele tinha algo diferente dos outros nazireus. Ele tinha, porque o Espírito Santo se apossou dele, e Deus levantou ele para julgar Israel, para proteger Israel, para liderar Israel naquele tempo. E o Espírito Santo deu uma coisa para ele que os outros nazireus não tinham, que foi uma força descomunal, fora do comum, extraordinária. Essa força não vinha para os nazireus, veio para o nazireu Sansão, por causa de um projeto específico. Deus dá dons específicos, presta atenção. Eu preciso, fique ligado, eu vou ser sincero, quem quer mudar de vida, presta atenção. Quem acha que não, minha vida está boa, pode pensar outra coisa. Deus deu esse poder fora do comum para ele, por causa de uma missão específica, dom específico, uma unção específica. Deus deu ele, por causa da missão específica, deu uma capacitação específica. Está me entendendo? Mas essa capacitação começou a chamar a atenção dos filisteus, que quando eu chegar na tua vida, os filisteus são os demônios. Os filisteus começaram a ver aquele homem, um homem, não era um exército, fazendo coisas extraordinárias. Sansão num dia pegou uma queixada de um jumento, ele feriu 1000 homens sozinho. Sabe o que é isso? Isso chamou a atenção dos filisteus.
Filisteu estava igual aquela planta, sabe uma planta que tem as folhas grandes e diz: comigo ninguém pode. Esse era o comigo ninguém pode. Pedra na sandália, que eles não usavam sapato, pedra na sandália dos filisteus, o desmancha para dizer, porque eles não poderiam agora dominar o povo de Israel. E eles estavam dominando Israel, eles tinham acesso, não tinha resistência para eles, até que sai esse nazireu aí, Deus levanta ele com um dom específico, uma capacitação específica, e começa a derrubar esses filisteus. Isso chamou a atenção dele. Grandes realizações chamam a atenção, sabe de quem? Do inimigo. Grandes realizações chamam a atenção do inimigo. Enquanto tu está empurrando com a barriga, deixa assim para ver como é que fica, trocando 6 por meia dúzia, não mete medo. Mas aquele ali era diferenciado. Olha só, presta atenção na jogada. Os filisteus sabiam de uma coisa. Em outras palavras, palavras minhas, esse homem é uma máquina. Não vai dar para encarar isso daí. Tiveram que pensar em usar uma estratégia. Mas só que a estratégia pensada do campo sempre é a mesma. Ele pensa e cai na mesma. Sabe o que eles fazem? Os príncipes dos filisteus sabiam, esse homem está... A Bíblia diz que ele se afeiçoou uma mulher de um outro povo, está apaixonado, amizade colorida, e foram até ela. Os filisteus foram até quem? Dalila, até ela. Eu não falei que o diabo pensa e faz a mesma estratégia. Essa estratégia foi o que a serpente usou contra Adão? Contra Eva. Tu viu que o diabo pensa e acaba na mesma? Por quê? Ele sabe que no homem há uma autoridade que ele não pode chegar. Entenderam? Aí ele diz o seguinte: com essa máquina, com esse comigo ninguém pode, não vai dar para encarar. Vamos lá no amor da vida dele, porque ela vai falar mansinho no ouvido dele. Nós precisamos descobrir. Eles falam para ela assim, Qual é que é a palavra ali que ele fala assim, persuade-o. Sabe o que é persuade-o? Convence. Eles estão dando toda a dica. O capeta está dando toda a dica para Dalila. Dalila, vai lá no ouvido dele, convence ele a contar para ti em que consiste. Olha, não, preste atenção às palavras. Convence, persuade. Em que consiste essa grande força? Sabe o que consiste, irmão? Dalila, vai lá e conta no ouvidinho dele, fala com ele assim de mansinho, aonde que está a essência dessa força. Presta atenção em mim, irmão, por favor. Aonde está a raiz dessa força? Vou te explicar para começar a poder chegar em ti. Dalila, convence, se ele te conta qual é o segredo. Uma coisa que eu gosto, presta atenção. Dalila, vê se te convence a te falar qual é a chave que ele usa. Que segredo ele tem? Presta atenção, irmão. Que chave que ele usa, que libera todo esse poder que a gente nunca viu numa pessoa. Já era para ter dado no mínimo um amenzinho, nem que fosse de crente meia boca. Se quiser, tem oportunidade ainda. Vai lá e convence. Por que convence, irmão? Porque o diabo não rouba a bênção de ninguém. Ele convence a pessoa para entregar para ele. Amém? Não foi o que Adão fez? Depois que convenceu a Eva, convenceu Adão entregou a rapadura.
Entregou tudo. Por isso que Jesus teve que vir. Porque o diabo não vai chegar no tempo, vou te arrancar essa bênção. Ele nem pode fazer isso. Mas ele pode te convencer, entregar para ele. Foi o que ele fez. E ele falou para Eva não, para Dalila, descobre onde que chave que esse homem usa. Aí ele vai dizer, eles dizem por quê. Eles explicam, para a gente poder dominá-lo, para a gente poder amarrá-lo, ó, para nós podermos subjugá-lo. Ou seja, descobre a chave dele, descobre o segredo dele, e nós vamos matar. E esse poder não vai mais manifestar. E aí, ó, é tudo com a gente. Estão entendendo até aqui? A Dalila vai lá e já chega queimando assim, direto. Sansão, me diz, em que consiste esse teu poder, essa grande força? O que poderia te amarrar, te subjugar? Bem se ela fala as mesmas palavras que os capeta mandaram para ela. O que pode te dominar, te subjugar? Aqui está um perigo de Sansão. Presta atenção para a tua vida. Sansão brincava com as coisas de Deus. Com tudo isso que ele tinha, ele brincava. Aí você diz para lá, quer dizer, vocês me amarrarem numa corda assim, 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 aí eles vão me dominar. Aí eles vinham, amarravam ele fazia assim, ó. Você corda de nada quando bota um fogo assim, sabe? Aí não deu, ela de novo e contou umas coisinhas para tocar no coração dele, e ele dizia outra coisa. Ele estava brincando. Preste atenção, irmão. O inimigo, ele é um derrotado. Amém? Porém é perseverante. Ele é mais perseverante que crente. Infelizmente. Ela não derrubou o Sansão na primeira. Porque o diabo sabe que a coisa é paulatina. É aos poucos. Com Adão foi assim. O serpente vinha, conversava com ela, foi aos pouquinhos. Ele vai implantando aquela ideia e a pessoa de repente dá uma pensadinha, quem sabe, deixa eu analisar. E tu vai ver, se tu ler o texto depois, teve outras tentativas, até que chegou um momento que ele entregou. Ele disse, se cortarem as minhas 7 tranças, não terei poder. Sabe o que? Agora ele entregou mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Quando você cortar o meu cabelo, eu corto o voto de Nazireu. Ou você, qualquer pangaré aí, você igual os outros do meu povo. E eles fizeram, porque tudo que ele falava, ela testava. Eles testavam ver se ele não era, e eles perseverantes. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Maioria, não estou dizendo 100%, maioria, para toda regra tem uma. Maioria dos que caem na fé, caem no ministério, eles não caem de um dia para o outro. Eles caem de uma armação paulatina. Tranquilo, o diabo não tem pressa. O alvo é derrubar. Se é hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, isso ele vai aos poucos. Poucos são os que caem de repente. Então tem que ficar vigiando. E Sansão não fez isso, porque afinal, com toda aquela força, ele estava protegido. Mas só que quando ele cortou o voto, o Espírito Santo perdeu o compromisso. Amém? Isso que eu quero te falar. Na tua vida há um segredo de Deus. Meu Deus, se eu estou ouvindo um negócio desse, ainda mais em outra época que eu não sabia, eu já estava assim, ó. Eu estava sentadinho com vocês assim, mas por Deus eu estava assim, ó. Como eu deixar prega agarra assim em cima para mim. Eu sou, não é que eu sou melhor, é porque talvez eu seja pior, eu preciso me esforçar mais. Então eu não fico assim, ó. Gente, há uma chave na tua vida que te torna sobrenatural. Há uma chave que quando ela manifestar, vai chamar a atenção do inferno. E o diabo não pode tocar.
porque tu está blindado, porque todo o dom perfeito, diz a Bíblia, vem de Deus. De cima tu não pode ter nada, diz num texto, se de cima não te for dado. Isso que tu tem essa chave, e vamos chegar lá, nesse segredo é teu com Deus, essa chave é única, não tem duas iguais. Ninguém faz chave micha, ninguém faz chave cópia da chave de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Quando ela for usada, tu começa a fazer coisas que tu nunca imaginou que faria. Começa a acontecer coisas extraordinárias na tua vida, extravagantes, e é isso que vai chamar a atenção dele. Ele vai querer saber que chave é essa. Mas como é que era? Era um crentezinho ali, ó, estava lá no dentro, estava na classe dos nem fede nem cheira, estava na base dos deixa assim para ver como é que fica, e agora está me dando esse incômodo todo, está realizando tudo isso. Os ímpios estão vendo o evangelho nele. Está me entendendo, irmão? Mas não te preocupa se ele botar o olho em cima de ti. Ele não pode tocar nisso aí. Está blindado. Porque isso é o teu segredo com Deus. O que tu vai vigiar é para não cair na conversa dele e entregar de bandeja. O meu segredo é assim, assim, assim. Para alguém. Entendeu? Por isso tem que cuidar tudo que a gente fala, com quem a gente fala. Ele não fala com outra pessoa, assunto de Deus. Enquanto tu está conversando com aquele lá, parece teu amigo, tu está mandando vamos dizer, a mensagem para os filhos teus. Mas aqui que está pior do que ser visto pelo inimigo, é nem ser visto. E o problema da maioria aqui, eu vou dizer, é que tu não está sendo visto. Sabe por quê? Porque infelizmente tu não descobriu a chave de Deus para ti. Tu não descobriu o segredo de Deus para ti. Na verdade, tu não sabe o propósito todo da tua vida. Tu pode saber uma pecinha assim, de um grande quebra-cabeça. E um dia eu preguei aqui sobre Provérbios, se eu não me engano era 20, versículo 5, não lembro se é agora, não me lembro de, mas tem gravado, eu coloquei lá nas gravações, para você descobrir o propósito de Deus. Eu disse, o propósito de Deus não vem em água a um palmo, lá diz a Bíblia, em águas profundas. É só para quem tem compromisso em descobrir o propósito. Eu disse, busca, descubra o propósito, quer saber? Se eu fosse perguntar um por um assim, individualmente, buscou Deus aquela vez, pastor, mas eu estava naquele culto, nem me lembro. Pior ainda. Se o cara para mim disse, pastor, não fiz nada, mas primeiro eu me lembro que o senhor pregou isso aí, já é um consolo, né? Mas pastor, eu nem lembro do seu pai. Pior ainda. Aí tu não buscou, eu não me lembro que foi essa ministração, mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Se você não buscou, o senhor jogou mais tempo fora de mim. Porque tempo a gente não perde. Tempo a gente joga fora. Entenderam? E sabe, eu descobri a chave da minha vida. Eu não sabia há muitos anos atrás, senão minha vida já era outra. Mas quando eu descobri, eu comecei a agir na chave. Descobri, eu agi na chave. Chave é tão forte, eu vou dar um testemunho, eu já contei e vou contar de novo. Posso ou não posso? Deus me mostrou para mim que para mim não tem portas fechadas de duas maneiras. Já contei, vou contar de novo, mas alguns não viram. Olha, presta atenção. Uma vez uma irmã, faz anos, década de 90 isso eu acho, bateu lá na minha casa, minha esposa testemunha, porque ela tem aquelas, em Porto Alegre se usa muito grade, tem a porta de madeira e tem a da grade. E a da grade é a chave que dobra. Pá, aquilo ali quando dá problema tem que chamar a chaveira, é uma nota. Ela morava perto da minha casa e ela foi lá em casa para mim abrir a porta. Dobra, irmão. Quer sair com uma grana. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá, eu peguei a chave. Não vou contar detalhe, mas eu tive uma visão do lado da porta. Eu só fiz assim, ó, pum, meti na porta e já abriu na hora. Isso é Deus falando. Vou te contar quando eu fui num acampamento em Santa Rosa, era aqueles acampamentos de retiro
na época do carnaval. Eu ficava lá durante o dia e depois do almoço eu ia na casa da mãe do pastor, eu e minha esposa, para ir descansar lá, tomar banho, ficar no ar-condicionado, relaxando um pouco. E um dia, quando estão me levando lá, eu vi assim no estacionamento, ela correndo no estacionamento, né? Eu vi, mas nem falei para o irmão, espera, vamos ver o que a irmã quer falar. Não, isso foi direto, isso era projeto de Deus. Tá, aí fui lá, olha só, fui lá, ficamos na casa, tomamos banho, depois o meu irmão veio nos buscar. E aí eu fui falar com a irmã, ô irmã, por que a senhora saiu correndo lá para falar? Ela foi me dizer, é que eu fui avisar, eu peguei a chave da porta que não abre. Já estou entendendo? Esse que abre todas as portas, ele está nesse lugar nessa manhã. Pena que alguns não conseguem discernir. Por isso, se eu tivesse que me atirava assim, diante dele. Por isso eu sou, não é que eu sou melhor, eu sou diferente porque eu sou pior. Eu preciso me dedicar mais, me esforçar mais. Talvez por tu ser tão inteligente, é que tu não consegue tocar na orla da veste dele. Está entendendo? Então, eu vi um milagre tremendo que, como é que eu entrei na casa, tomei banho e voltei, ela disse, mas eu tive a chave da porta não abre. Sabe o que Deus falando? Não tem porta fechada para ti. Me mostrou fisicamente, e eu vi essa realidade. E eu tenho segredos com Deus. Eu tenho segredos que eu nem conto. Pode ser que eu conte para alguém muito especial, um momento muito especial. E para contar eu vou fazer uma oração antes, para blindar. Por quê? Porque são esses segredos. Deixa eu te explicar. Lembra que eu falei que o Nazireu Sansão tinha um chamado específico, um dom específico? Acontecer coisas, ele tinha uma capacitação específica por causa de um ministério específico. Tem coisas que Deus tem especificamente para a tua vida. Ouça agora, ouça, preste atenção. Aquelas coisas maravilhosas. Quem quer que aconteça na tua vida coisas maravilhosas? Levanta a mão aí, vai dar amém. Coisas extraordinárias. Sabe o que é extraordinário? É para lá do comum. Coisas fantásticas. Quem quer coisa que aconteça na tua vida que vai ter que passar na televisão teu milagre? Não, vamos ser sinceros. Sabe aquela coisa maravilhosa que vem daqui de dentro, parece um sorrisão borbulhando na água assim? Sabe o que é isso? Aquela alegria tão grande que tira o sono. Tem gente tirando o sono por causa dos problemas. Nós vamos perder o sono de tanta alegria. Que é isso? O que é isso, irmão? O que é isso? Descobre a chave específica da tua vida, porque todas essas coisas é como a chave do seu sangue, só acontecem a partir dela. Entendeu? Seja no ministério, seja no que for. Só para contar um exemplo do ministério, o pastor da maior igreja do mundo passava tanta dificuldade, tanta luta, 8 vezes, irmão, ele quis largar o ministério. E olha quem segurou ele foi a futura sogra. Pô, essa sogra vale a pena, né? Irmãos, até que ele descobriu a chave. Quando ele descobriu a chave, Deus levantou ele para ter a maior igreja do mundo. Na verdade, ele, a Coreia do Sul, que ficou na ruína por causa da guerra contra o Japão, Deus usou ele para levantar aquele país. Hoje é o país do primeiro mundo. Estão entendendo? Tu sonha, eu sei que tu tem sonhos maravilhosos de realizar coisas fantásticas, porque eu não acredito que vai ter alguém aqui, depois de todos terem me ouvido esses anos aí, com uma mente tão travada, eu sei que deve ter, talvez não esteja aqui hoje, dizer, pastor, mas nem quero mexer, já até me acostumei com essa mesmice. Mas nem vou mexer em time que está ganhando. Mas que time que está ganhando? Nem empatando tá, até pensa que está ganhando. Então eu vim aqui para te dizer que todos os teus sonhos, e quando eu falo sonhos,
Olha só, até meu semblante já vai mudando. Realizações extraordinárias, coisas maravilhosas. Para falar essa palavra tem que ser desse jeito, acontecendo diariamente. Eu tenho dito: Deus, eu estou que nem Pedro na pesca maravilhosa. A admiração, ela se apodera de mim. Eu pego o que Deus me falou, são as chaves, e eu repito elas todos os dias. Porque o que vai acontecer nos meus sonhos não é uma coisa aleatória, é dentro de um propósito específico, um chamado específico. Para isso Deus deu chave Amém? Então deixa eu te falar, vou resumir tudo numa palavra só. Entenda dessa palavra como você quiser, na área que você quiser. O sucesso que tu deseja está dependendo de tu usares a chave específica. É por isso que o diabo ficou desgraçado da vida pelos filisteus. Mas o que tem esse homem? Mas isso não existe. Mas que estratégia é essa que nunca nós vimos? Chamamos os caras maior de guerra. Não, isso aí não existe. Tem que tentar descobrir. Amém? O que tu vai fazer daqui para frente é blindar. Guardar, é só guardar, não te preocupa. O inimigo não vai nem chegar perto, porque isso é de Deus. Mas tu não pode entregar a rapadura, não pode entregar a bênção para ele. Amém? Então, irmão, eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo bem prático, bem simples? Vou te dar um exemplo. Mas é simples, bem ralinho, para ficar fácil. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um jogador de futebol. Quem tem no Rio Grande do Sul? Ó, presta atenção, um jogador de futebol. Você pode pensar num aí. Até tem. No Rio Grande do Sul tem um bem famoso. O cara ficou famoso mundialmente com futebol. Ficou ou não ficou? Fica. Ganha muito dinheiro. Um sucesso assim, ó, extraordinário. Mas tu imagina se lá atrás ele disse assim: pai, mãe, é o seguinte, eu vou fazer uma faculdade de engenharia, eu vou ser engenheiro. Podia, mas talvez a gente não fosse conhecer ele. Sabe por quê? Todo respeito, a chave dele estava no pé. Tudo que ele desejaria na vida estava a partir do pé. Se ele fosse fazer engenharia, podia, mas a gente nem ia saber que ele existe. Ele talvez não ia ganhar o que ele ganhou, porque podia ser medíocre, ia ser mais um engenheiro. Conseguiu entender, irmão? É tipo assim, tu pode estar insistindo com uma coisa na tua vida lá. Irmão, descobre qual é a chave. Aonde que está o teu dom? Aonde que está o segredo que vai desatar, sabe o quê? O sobrenatural de Deus. Está entendendo? Eu estou falando com gente comum, mas que não precisa viver o comum. Nossa cidade aqui, eu vou te falar, ela necessita de que vocês entendam isso. Essa cidade precisa de tudo. Dá para crescer, dá para fazer um monte de coisa, mas ela precisa de vocês aqui da igreja. Se vocês ficarem, vem culto, sai culto, vem culto. Daqui a pouco já é o 2023, o último culto de 2023, já está quase chegando. Vamos para 2024. E tu não descobriu a tua chave, irmão? O que vai mudar de 2024 a 2023 vai ser o calendário. Estão me entendendo? E sabe, irmão, eu me esforço, sabe por quê? Porque eu descobri a chave para mim. Eu sei agora como que a coisa acontece. Mas eu quero ver acontecer na tua vida. E se tu não descobrir, não adianta. Vamos orar, pastor. Não é uma questão de orar para descobrir a chave. Um dia eu até falei para alguns aqui, às vezes a chave já está pulando, caindo na tua frente, está quase tropeçando nela. Vê o que tu tem a habilidade de fazer, o que tu ama fazer, o que tu gosta de fazer, o que para ti não é trabalho, é uma diversão. Deixa eu falar aqui para quem trabalha. Sabe qual é o teu problema? É que tu ainda está trabalhando. Tu não pode mais trabalhar. Tu só tem que te divertir. Sabe quando tu te diverte?
Quando tu descobre a chave. Descobri, tu está trabalhando ainda, eu sei. Mas quando tu descobrir a chave, é diversão, cara. Mas nunca trabalhei na minha vida. Homem não trabalha. Não, eu só me divirto. Entendeu? Está servindo para alguém essa palavra? Bom, eu te falei, isso aqui é uma palavra para mim, transmitir em palestra. Vai chegar um livro que eu não preciso uma palestra se não for para ganhar 150 mil reais. Mas aqui eu tenho que pregar de graça, porque Jesus disse, de graça recebeste, de graça. Está me entendendo? Mas quem está entendendo? Ó, quem está entendendo vai pegar isso aí e dizer, Deus, eu quero descobrir minha chave. Onde que está o meu segredo? Deixa eu resumir agora. O sucesso que tu deseja, as realizações extraordinárias, para quem deseja, está exatamente no segredo de Deus para a tua vida. Entenderam? Amém? Quem pode ficar em pé? Vamos orar. Ai, Jesus, obrigado por me deu a chave. Ah, como é bom. Como é bom se divertir toda semana.